Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Sebrae Lab de Fortaleza foi palco de um Demo Day especial, onde startups residentes do programa de residência do Sebrae apresentaram soluções inovadoras e representantes do mercado de tecnologia e inovação. O programa de residência do Sebrae Lab tem se consolidado como uma importante ferramenta de apoio ao empreendedorismo inovador no Ceará. As startups selecionadas por meio de edital público participam de uma trilha de capacitação chamada Sebrae Lab Ideias, com uma duração de 3 meses e carga horária de 40 horas. Durante esse período, recebem orientações e mentorias voltadas ao crescimento sustentável dos negócios. Esse aqui é um programa de aceleração de empresas inovadoras. Esse programa de aceleração está terminando um ciclo agora, hoje, mas eu diria que é o início, não é o término, muito pelo contrário, porque esse grupo que acabou de concluir 4 meses de aceleração, eles começam a descobrir o quanto eles precisam estudar mais ainda, principalmente de mercado, para estar dentro desse mercado, que é um mercado tão competitivo hoje. Durante o Demo Day, os empreendedores tiveram a oportunidade de mostrar a empresários, investidores, gestores públicos e profissionais da área de inovação os produtos que eles desenvolveram ao longo dos últimos meses. O encontro funciona como um palco para as startups buscarem visibilidade e conexões estratégicas para os negócios. Foi durante o Sebrae Labs que o Diego Peixoto e os sócios dele desenvolveram a Price, uma plataforma que conecta consumidores aos melhores preços de supermercados. A Price é uma plataforma de comparação de preço, onde a gente compara o preço de produto de supermercado e entrega para o consumidor onde ele deve ir para poder economizar mais. Então, a gente entrou aqui no Sebrae Lab com uma ideia, simplesmente, há 4 meses. Desenvolvemos toda a documentação da Price nesse período e agora, nessa semana, a gente lançou o nosso MVP. A gente chegou aqui com ideia somente, tivemos várias mentorias, vários encontros de workshop. O Sebrae, não só o Sebrae em si, como toda a comunidade de startup que está aqui dentro do Sebrae Lab se ajuda muito. Então a gente acabou tendo muito mais do que a gente esperava nesse processo. A oportunidade também acontece para as startups que já estão num estado mais avançado no mercado. É o caso da Video Hub e da Infomarket, que utilizam ferramentas de inteligência artificial para transformar vídeos em experiências interativas de aprendizado e utiliza dados coletados no comércio para ações estratégicas de venda. A gente é um hosting de vídeos com uma IA integrada com foco em educação. A nossa missão é transformar vídeo em ferramentas poderosas de aprendizado. Então imagina que a cada vídeo, a cada conteúdo de vídeo, quando eu falo vídeo, não são apenas videoaulas, mas um treinamento que acontece no Google Meet, no Zoom, palestras, podcasts, cada conteúdo desse, a gente consegue expandir o aprendizado dele usando inteligência artificial para gerar mapas mentais, e-books, quizzes, materiais que ajudam no aprendizado do conteúdo. Então a gente consegue dessa forma otimizar o custo de produção de materiais complementares aos conteúdos de vídeo educacionais e também melhorar o engajamento deles, saindo de uma aprendizagem mais passiva para uma aprendizagem mais ativa de conteúdo. Nós somos especialistas em monitoramento e gestão de ofertas para varejo supermercadistas e a gente já atua no mercado há algum tempo e o nosso objetivo é escalar para o Brasil todo. Já estamos em alguns estados, mas o nosso objetivo é realmente se tornar referência nesse mercado. A gente tem uma IA que transforma todo aquele panfleto de encarte de supermercado em dado estruturado, onde o varejo, que é nosso cliente, consegue identificar o que o mercado está fazendo, construir ofertas mais inteligentes, ganhar mais margem, se posicionar melhor com o consumidor. Um estudo feito pelo Sebrae mostra que Fortaleza está entre as 10 capitais do país com maior número de startups. Elas são apoiadas pela Rede de Ecossistemas de Inovação, iniciativa que conecta empresas, instituições de ensino, centros de pesquisa e investidores, promovendo a colaboração e o desenvolvimento de negócios inovadores. Nesse sentido, o Sebrae atua como um facilitador, oferecendo suporte técnico, capacitação e promovendo eventos como o Demo Day. Durante esses 4 meses, ou o tempo que eles estão aqui, eles passam por uma série de etapas, desde o entendimento do mercado em si, eles passam por mentoria de gestão, mentoria financeira, passam por mentoria inclusive da parte de direito,
para que eles possam entender e como analisar um contrato com empresas que, porventura, venham a comprar os produtos que eles estão desenvolvendo. E agora o intervalo, a gente volta já. Você já imaginou que pode transformar vidas com um simples gesto de solidariedade? A obra Lumen, com mais de 25 anos de atuação, já acolheu milhares de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade pelo Brasil. Hoje a gente vai conhecer mais sobre essa missão de amor e dignidade e como você também pode fazer parte dela. O repórter Tiago Norões explica pra gente. A obra Lumen é um exemplo concreto de como o amor ao próximo e a solidariedade podem mudar realidades. Hoje, com 50 casas de acolhimento espalhadas pelo país e também uma na África, a instituição acolhe cerca de 1.000 pessoas por ano que estão em situação de rua e oferece dignidade, moradia e, o mais importante, uma esperança de uma vida melhor. Vamos conhecer um pouco mais dessa obra Lumen, que, através de doações e parcerias, realiza todo esse trabalho, todos esses serviços com os nossos amigos moradores de rua. Um pouquinho da história, a gente vai conhecer agora, vai conversar agora com o Felipe Bastos, um membro, ele é membro do Conselho da Obra Lumen. Felipe, como é que isso tudo começou? Já tem 25 anos de história, né, a Obra Lumen? Exatamente, alegria, né, estar aqui podendo falar com vocês e contar um pouquinho dessa história, que lá 25 anos atrás éramos ainda jovens, né, adolescentes, e andando pela rua tivemos uma experiência profunda e espiritual com um irmão que estava em situação de rua. Ele estava ali muito mal, né, estava ali urinado, estava alcoolizado, e aquele irmão, ele atraiu o nosso olhar, e a gente sentiu realmente necessidade de parar o que estávamos fazendo e estar ali com ele, e dali foi gerando no nosso coração algo novo, porque aquele irmão que se chamava Emanuel, significa Deus conosco, nós conhecíamos já a história de Francisco de Assis, né, de São Francisco, e nos encantávamos pelo testemunho dele, mas ali era como se aquilo que nós escutávamos de Francisco se tornasse presente, se tornasse real, e ali foi realmente nascendo algo novo. E daquele Emanuel, daquele primeiro Emanuel, hoje, como você falou, são mais de 1.000 Emanuéis, né, que são acolhidos, que são amados, que têm a sua vida e a sua dignidade restauradas por meio desta obra que começou lá atrás, que é uma iniciativa de Deus, né, que nasce do coração de Deus para a nossa salvação também, né, porque a gente fala muito isso, que mais do que o Emanuel foi salvo e foi alcançado naquele dia lá atrás, há 25 anos, a nossa vida também foi salva e foi alcançada por este amor que muda, né? Que muda a nossa história, que muda a nossa forma de ver o mundo, de perceber as pessoas, de perceber a vida. Então é uma alegria poder estar aqui testemunhando um pouco disso que a gente vive com vocês. Acolher 1.000 pessoas por ano que estão em situação de rua, né, Felipe, através desses 25 anos, mostra que é uma obra que cresceu por ser uma obra digna, que resgata essas pessoas, né, e dá uma nova realidade a elas, oferece, né, moradia, esse acolhimento e dignidade, e oferece a essas pessoas uma nova realidade, uma nova esperança de futuro. É uma estrutura muito grande, né, assim, para acolher todas essas pessoas por ano. Como é que isso tudo cresceu nesses 25 anos? É uma loucura. Na verdade, a gente nunca pensou isso, a gente nunca planejou isso, né? A gente simplesmente queríamos estar com o Emanuel que é Cristo, né? Que é a presença de Cristo, como a gente escuta lá do Evangelho, que Jesus vai chegar lá no dia do juízo e vai dizer: vinde benditos, porque eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava enfermo e vocês me socorreram. Então a gente vai perguntar: mas Senhor, quando foi que nós tivemos assim necessidade e te socorremos? Todas as vezes que vocês fizeram isso, um desses mais pequeninos foi a mim. Então essa passagem, ela nos guia e nos motiva a querer sempre estar com o Emanuel, estar com Jesus. E daí, naturalmente, desse estar que vão surgindo as coisas. Então, você estando com os irmãos na rua, você sente necessidade de fazer mais. Você conhecendo a realidade, tocando na realidade, você sente necessidade de fazer mais. Então, começou ali com um isoporzinho de água, com um carrinho de lanche. Depois a gente viu que isso não era suficiente. Surgiram as primeiras casas de acolhimento. A gente viu que ainda era pouco e daí foi, pouco a pouco, com o coração que vai se abrindo,
para a graça de Deus, porque a gente sabe que a obra não é nossa, é uma obra de Deus. Então, esse milagre vai acontecendo, né? Como quando a gente entra na pandemia, né? Com 11 casas e saímos com 24 num tempo daquele de crise, né? De tantas dificuldades. Mas por quê? Porque era um impulso de Deus, que era a época que mais se precisava de novas casas, Deus suscitou. Então, a gente acredita muito nisso, que é uma obra de Deus e que é Ele que leva adiante. Felipe, fala para a gente como é que é esse processo, né? Vocês resgatam essas pessoas das ruas, né, que estão em situação de rua, trazem para essas casas de acolhimento e como é que funciona o processo deles depois que eles são resgatados? Pronto, perfeito. Foi sendo estruturado todo um processo para eles, né? E como você falou, para a obra poder estruturar e fornecer esse caminho para eles, né? Também existe toda uma equipe multidisciplinar, né? Com psicólogos, com assistente social, com advogados, né? Com enfermeiros, com médicos, que nos ajudam a construir esse caminho, além também da toda a base espiritual. Então, o irmão ele é acolhido numa casa inicial, ali ele faz os seus exames médicos, vê se tem alguma pendência judicial, alguma questão documental, e de lá ele é encaminhado para um sítio, que é onde ele faz todo o processo mesmo dele de caminhada por 9 meses, o tempo de uma gestação, né, para essa vida nova. Após os 9 meses, acompanhado pela comunidade, pelos missionários que servem dentro das casas, eles fazem um discernimento de ou já irem direto para a ressocialização, que é também aqui no condomínio espiritual Irapuru, em Fortaleza, ou na ressocialização eles são encaminhados para o mercado de trabalho, são auxiliados, né, com toda a parte de projeto de vida, retorno à família e tudo mais, ou eles fazem uma experiência de, como a gente fala muito aqui, dar de graça o que de graça nós recebemos, de fazer uma experiência de ser voluntário, de ser missionário, de ajudar outras pessoas a também conhecer esse amor que transforma a nossa vida. Então, muitas das nossas casas hoje são coordenadas, são cuidadas por irmãos que antes estavam na situação de rua, que foram restaurados, que fizeram a sua experiência de amor com Deus e que querem levar essa experiência adiante para também resgatar outras pessoas. É muito bonito. Bacana. Já, a gente falou aqui que já são 50 casas, né, de acolhimento, são espalhadas aqui pelo Brasil, né, Fortaleza, região metropolitana, tem outros estados e também tem lá na África, né? A Obra Lumen chegou lá em Guiné-Bissau, foi isso? Foi a convite do então bispo lá, Dom Pedro, falecido já, ele nos convidou para essa missão e junto com a Casa do Menor, né, que é uma outra instituição, a gente mantém essa casa lá que tem um trabalho com a juventude, lá de uma localidadezinha da diocese de Bafatá, em Guiné-Bissau. É uma coisa muito bonita porque a gente tem muita experiência do abandono nosso aqui, né, do nosso país, do Brasil, mas lá tem realidades muito profundas, assim, por exemplo, lá tem o Jambo, né, que é uma criança que ele tem deficiências físicas e na cultura deles lá local, essas crianças elas deveriam ser sacrificadas. E o Jambo tentou se sacrificar mas ele sobreviveu. Então eles entendem que aí foi uma permissão dos deuses para que ele vivesse, mas ele sempre vivia ali marginalizado. E o Jambo, lá no nosso centro social da África, ele é acolhido e quando as pessoas veem ele sendo acolhido, sendo amado, sendo ali incluído, né, na família, digamos assim, aquilo vai gerando realmente um novo sentimento naquela comunidade também. Então, é muito bonito a gente ver que esse amor ele vai realmente transformando várias realidades, ele vai alcançando realidades que a gente nem sonhava em chegar. Cita para mim aqui alguns dessas casas que estão, alguns estados, algumas cidades aqui do Brasil. Além de Fortaleza, como você falou, estamos em Sobral, estamos em João Pessoa, Recife, né, Jaboatão, estamos em Salvador, Camaçari, Paulo Afonso, São Carlos, em São Paulo. Então, assim, realmente a gente nunca poderia imaginar isso. É uma obra de Deus que, por pessoas que vão abrindo o seu coração, das mais variadas formas, sejam os missionários, sejam os membros da comunidade, sejam os benfeitores, sejam os voluntários, são tantas pessoas que Deus vai tocando para construir essa obra que a gente sabe que não tem como uma mente humana articular tantas coisas ao mesmo tempo. Uma obra tão bacana, Felipe, mas ela funciona através das doações, né, e de parcerias, né? Vamos falar sobre essa parte que é fundamental, obviamente, para poder manter todo esse serviço, essas casas de acolhimento e crescer também, como já cresceu bastante nesses 25 anos. Como é que são feitas as doações e essas parcerias da Obra Lumen? Isso, Tiago, para a gente,
os nossos doadores, né? Tanto que a gente não chama de doador nem de benfeitor, a gente chama de membro, porque para nós é parte também da nossa família, porque a nossa missão não é apenas com os mais necessitados, os mais pobres da nossa sociedade, mas é também com esta sociedade que está muitas vezes na indiferença, né? Preocupado com tantas coisas, né? Com a vida, com a empresa, com o trabalho, com as contas, com tantas preocupações e que acaba não conseguindo olhar para aquele irmão que está do lado, não acaba não abrindo o coração para realmente amar. Então, a nossa missão é também com a sociedade, trazendo a sociedade para olhar para estes irmãos. Então, a nossa missão não estaria completa se a providência, a gente fala muito, a providência, ela vem do céu, mas ela não cai do céu, né? Então, assim, Deus ele nos inquieta para nós irmos na sociedade, irmos nas pessoas físicas, pessoas de empresas, né? Pessoas de boa vontade que queiram se somar a nós, né, nessa missão e realmente serem parte. Então, serem parte, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem fome, a quem tem sede, restaurar vidas por meio da sua oferta de vida, por meio do seu tempo, você que é um profissional, por meio da sua dedicação, por meio do seu serviço, por meio da sua oferta, da sua doação. São várias formas de ajudar que você pode participar. Então, fica aqui o convite, se você quiser nos conhecer mais, por favor, entra nas nossas redes sociais, né? @obralumen, @lumenserfeliz lá no Instagram, também www.lumenserfeliz.org. Venha nos conhecer mais do nosso trabalho e fazer parte também. Felipe, responsabilidade social da sociedade como um todo, como você falou, mas também das empresas, né, de parcerias com as instituições, e aí tem esse selo Lumen, né, de responsabilidade social. Fala para a gente como é que funciona. É uma alegria, né, falar desse projeto que começou já em setembro do ano passado e já são mais de 25 empresas que aderiram a ele, assim, e para a gente é uma alegria porque, como a gente falou, nossa missão não é apenas com os pobres, mas é também de transformar a sociedade. A igreja ela nos propõe muito essa tarefa, essa missão de transformarmos a sociedade por meio deste carisma, né, que a igreja chama, por meio dessa espiritualidade, transformar a nossa forma de vivermos juntos. Então, é uma alegria para a gente ter empresas que abraçam conosco a missão, né, que contribuem, mas que também são alcançadas pela missão da comunidade. Como, né, os colaboradores da empresa vêm fazer voluntariado dentro dos projetos da Obra Lumen, vem conhecer, vem fazer um momento de espiritualidade, um momento de confraternização dentro das nossas casas. A gente também leva pessoas aqui para dar testemunho lá nas empresas, nos canteiros de obra, nos RHs, em tantos locais que a gente vai vendo realmente que existe aí uma troca, né, de experiências, uma troca de experiências de Deus que vão transformando, né, que vão transformando também a nossa comunidade, vão nos ajudando a prosseguir na missão e vão também transformando as empresas, que elas vão entendendo que o papel delas é mais do que apenas ali, né, acordar todo dia para trabalhar, para cumprir ali a sua tarefa, mas existe um sentido mais profundo em tudo aquilo que eles fazem, né? Em cada coisa que é vendida, em cada serviço que é prestado, existe um sentido mais profundo e a gente fica muito feliz de poder contribuir, né, com as empresas, com esse sentido, como você falou, essa responsabilidade social. Há empresas que realmente querem e efetivamente transformam a sociedade concretamente, como vocês podem ver aqui. Bacana, Felipe. A gente é que fica feliz, a gente da TV Altimista fica feliz de mostrar aqui para a sociedade uma obra, um trabalho tão importante, tão digno, que é a Obra Lumen, que resgata mais de 1.000 pessoas, você imagina aí, mais de 1.000 pessoas em situação de rua por ano e 50 casas de acolhimento espalhadas pelo país e lá na África também, lá em Guiné-Bissau. Esse trabalho importantíssimo para você que quer conhecer um pouco mais sobre essa obra fantástica. Acesse lá as redes sociais, é só procurar Obra Lumen ou então acessar o site obralumen.com.br para saber como é que faz as doações, como são feitas as doações, como é que você pode ajudar você, pessoa física, ou então você, dono de empresa, como é que sua empresa pode ajudar essa obra fundamental para tirar as pessoas que estão em situação de rua e dar dignidade e dar uma esperança de uma vida melhor para todos. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes.
E julho chegou e com ele as tão esperadas férias escolares. Para quem está em Fortaleza, os shoppings da cidade se tornaram verdadeiros centros de diversão, oferecendo programações especiais para toda a família. Aqui tem atração para todos os gostos e idades, de atividades educativas a experiências imersivas e temáticas. Muita gente prefere os shoppings para trazer os filhos, fazer compras ou mesmo relaxar e se divertir. O conforto e a segurança desses ambientes são um atrativo à parte. Este shopping, que fica na Parangaba, preparou um verdadeiro mergulho no mundo dos dinossauros com a chegada do Dino Escape, uma mistura de exposição gratuita e parque interativo que promete encantar crianças e adultos. Dinossauros é um sucesso. Estamos com o filme no cinema e esse ano, para casar com o filme, a gente trouxe a exposição de 10 dinossauros espalhados pelo mall. A exposição é gratuita, né? Além disso, temos o parque Dino Escape, que tem várias atrações infantis, desde escavação, caça aos dinos. Então, é um evento super 360, tanto para a exposição, né, quanto divertimento para a criançada. E além disso, aos finais de semana, temos a nossa atração que chama de Caça aos Dinos, onde a gente tem personagens de dinossauros e leva as crianças para caçar os dinos em todos os corredores do shopping. Uma atração super divertida, as crianças enlouquecem porque são dinossauros, personagens de dinossauros verdadeiros, né? E aí faz toda a alegria da criança. A Joana Dark é mãe do Arthur Luca, de 7 anos. Ela aproveitou as atrações para proporcionar ao filho um momento de lazer nessas férias fora de casa. Você que é mamãe, papai, né, que está em casa, que não sabe o que fazer com seu filho, traga eles para cá, para o Shopping Parangaba. Além de estar tendo uma exposição muito legal de dinossauros, né, que é um animal que toda criança se encanta, e a proteção que tem no Shopping Parangaba de você deixar o seu filho, né, brincando aqui nos brinquedos com as exposições dos dinossauros. Arthur, o que é que tu tá achando aqui desse parque aqui cheio dos dinossauros? Tu já gostava dos dinossauros? Sim. Muito legal. O que é que mais gostou aí? Foi do escorregador. Escorregador é alto, por que tu gostou? Porque ele dá escorregadio. Porque ele não escorrega. Além da agitação da exposição dos dinossauros, o Shopping Parangaba convida o público a desacelerar e mergulhar num universo divertido e contemplativo. A Preguiçolândia propõe uma experiência leve e relaxante, onde o lazer se transforma em uma verdadeira celebração ao ócio criativo. Preguiçolândia é um parque que convida a todos a não fazer nada, né? Hoje em dia está tudo tão rápido, tudo tão corrido, e esse parque é exatamente o contrário. É um parque que convida as pessoas a não fazerem nada, a se divertirem, né, descansando. E a terceira, e não menos importante, a atração é o circo do Patati Patatá, que é febre no Brasil inteiro, né? Estamos trazendo a partir do dia 18 de julho, vai ficar conosco até setembro, com atrações sextas, sábados e domingos. Então, também é um atrativo para todas as famílias. Quem não gosta de circo, aquele circo Mambembe, né, da nossa época, e a criançada também super curte. A partir do dia 18 de julho também teremos o circo do Patati Patatá, iniciando aqui no Shopping Parangaba. Para quem é fã do Bob Esponja, a opção perfeita para essas férias está aqui no Shopping Iguatemi Bosque. A exposição Bob Esponja, a experiência, oferece uma imersão interativa no universo da fenda do biquíni e na vida desse personagem icônico que completou 25 anos de história. Logo na entrada já deu para ver que a família da Eusivânia é toda fascinada pelo desenho, que veste uma calça quadrada. Camisa, bolsa vieram todos a caráter para a exposição. O amor pela esponja mais famosa dos 7 mares passou de mãe para os filhos. Na realidade, eu já gostava, né, do Bob Esponja. Aí a gente assiste, aí acaba que transmite para eles. Aí a gente vai na vibe deles, porque a gente não vai curtindo tanto, mas aí depois a gente aproveita e o momento engaja. Acho que era eu que queria vir. Aí, oi, vai ter o Bob Esponja, vamos. Aí, oba, sim, mas acho que era eu que queria vir. O
patita e morre uma pedra. Esse desenho é um dente. Tem várias coisas que eu mais gostei, como o joguinho. Tem vários tanto aqui que às vezes eu me esqueço. Tem muita coisa aqui que é bem legal. A exposição apresenta mais de 50 itens raros e interativos, proporcionando uma viagem nostálgica e divertida pela série animada. Os visitantes têm a chance de preparar hambúrgueres no siri cascudo, fazer o teste de direção com a senhorita Puff e capturar águas vivas. Tudo com cenários imersivos que recriam os ambientes do desenho animado. Esse trio adorou a experiência. Gostou mais de quem? Daquela parte que você tem que pegar as águas vivas, que solta bolinha de sabão. Eu gostei muito daquelas telinhas que tem para tirar foto. Eu gostei muito do jogo da água viva. Aí eu gostei também muito do quarto do Bob Esponja e do jogo de montar hambúrguer, que foi muito legal. A exposição fica em cartaz até o fim de agosto. A classificação é livre e o espaço conta com acessibilidade, incluindo rampas, materiais em braille e tradução em libras. Os ingressos custam R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Crianças de até 4 anos e 11 meses não pagam. Uma boa opção para as férias e não importa a idade, para reviver memórias e criar novas aventuras, agora fora da TV. É mais uma novidade, né? É a primeira vez que essa exposição está aqui no Ceará e vem para o Shopping Iguatemi, então assim, são ambientes que simulam todos os ambientes lá do fundo do mar lá da área do Bob Esponja, né? Então assim, todos os seus participantes, seus personagens, então está tudo aqui muito bem representado, com muita interação, muita participação. Então a família toda pode vir realmente curtir o Bob Esponja aqui e todos os seus parceiros. A experiência fica com a gente até o final de agosto, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 2 da tarde até 10 da noite, sábado e domingo de 10 da manhã até as 10 da noite. E neste ano, a artista Nani People comemora 60 anos de idade, 50 anos de carreira, 40 anos da sua chegada a São Paulo e 30 anos de TV. Para celebrar tudo isso, ela apresenta o seu novo show Ser Mulher Não É Pra Qualquer Um. O espetáculo, que estreia em Fortaleza agora no dia 19 de julho, sábado, às 21 horas, no Teatro Via Sul. Confira agora o convite que ela fez especialmente para você que acompanha o Destaques. Galera de Fortaleza, eu sou Nani People, quero convidar vocês para um espetáculo maravilhoso aqui em Fortaleza. Este ano estou comemorando 60 anos de idade, 50 anos de carreira e 30 anos de televisão. Para celebrar, eu estou fazendo um espetáculo chamado Ser Mulher Não É Para Qualquer Um, que vai ter sessão única aqui em Fortaleza, dia 19 de julho, às 21 horas, no Teatro Via Sul. A peça é baseada na minha nova biografia e traz histórias memoráveis, opiniões e episódios da minha vida. Quero contar com todos vocês com aquele jeitinho Nani de ser, tá bom? Venha se divertir, emocionar e lembrar comigo. Espero todo mundo lá, não vai faltar. Vrá! E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.